Sempre aperfeiçoando, um tema apropriado para a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, sempre aperfeiçoando. Hoje vamos focar no capítulo 1, do verso 19 ao verso 26. Filipenses, depois então Gálatas, depois de Gálatas, Efésios, Filipenses, carta do apóstolo Paulo à igreja na cidade de Filipos, na Grécia. Filipenses 1, 19 a 26, sempre aperfeiçoando. Um verso de Filipenses, um verso desta carta que expressa este tema muito bem, está no capítulo 13, é o verso 12. Em Filipenses 3:12, nós temos este verso, vamos juntos lê-lo. Faça uma leitura aí para o seu coração, ministre a você. Juntos, então. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Aí está o apóstolo Paulo dizendo que ele já foi alcançado por Cristo Jesus. É um fato, está resolvido isto. Mas agora, então, Deus está trabalhando na vida dele em termos de torná-lo mais adequado, mais alinhado com a vontade de Deus, ser aperfeiçoado no modelo de Cristo. Filipenses 3:12. Agora nosso texto para a nossa edificação nesta noite, no capítulo 1, a partir do verso 19. Aliás, vamos ler a partir do verso 18 para entendermos aqui o contexto e a conexão com os versos anteriores. A partir do verso 18, então, aqui está a palavra de Deus que vamos ler. Você trouxe a palavra? Nós viemos para ler a palavra e ouvir o que a palavra diz. Não viemos para ouvir boas colocações que um ser humano pode fazer, mas retirar da palavra aquilo que, então, Deus tem para nós, tem para a sua vida nesta noite. Vamos ouvir a palavra. Vamos lembrar o que vem antes, vimos no domingo passado. O apóstolo Paulo fala sobre Cristo estar sendo pregado, anunciado. Ele está preso numa casa, prisão domiciliar, na cidade de Roma, capital do império. Mas, ele diz, o evangelho está sendo pregado e muitos irmãos foram encorajados pelo testemunho dele a pregarem mais a Cristo, a anunciar mais a Cristo. Mas também alguns estavam fazendo por motivação errada. E ele disse que no final ele se alegrava com tudo, mesmo sabendo que alguns pregavam por motivação errada, se alegrava pelo fato de que Cristo estava sendo anunciado. E agora ele vai falar sobre esta alegria, abordando a própria pessoa dele. A alegria dele de ver então Cristo ser anunciado na vida dele, nesse momento difícil da vida dele, preso, respondendo a um processo diante então ali dos magistrados em Roma. Verso 18, palavra de Deus, ouça a palavra, receba a palavra. Mas, que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença,
outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Vamos ler a palavra de Deus mais uma vez para a bênção no seu coração e que ela seja realmente aquela que esteja centrada aqui neste momento e seja aquilo que realmente inunde o nosso íntimo. O verso 18 então, mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. E o verso 21 diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vida morta ou morte viva? O que é você, o que é a sua vida? Duas possibilidades, segundo a visão ou a colocação do grande pensador, teólogo do quarto século depois de Cristo, Agostinho. Morte viva ou vida morta? No seu livro Confissões, quando então ele revê toda a sua vida e examina diante de Deus com suas reflexões, há o capítulo quando ele fala do seu nascimento, e aí é que aparece essa colocação dele. Agostinho começa dizendo que ele veio para esta vida, e aí ele diz: eu vim para esta vida mortal, ou se preferis, diz ele, a esta morte vital. O que somos nós? Uma vida da morte ou uma morte que apenas está vivendo por um tempo? É preciso resolver a questão nossa com a nossa existência. O que é que realmente somos, o que é que nós estamos experimentando e devemos experimentar, aquilo que nós somos e devemos ser. A maior parte das pessoas ainda não fez o exame necessário. E aí nós podemos até aceitar uma contribuição do grande filósofo Sócrates, que viveu ali 4 séculos antes de Cristo, quando condenado à morte, e ele disse: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Mas as pessoas vivem a vida sem examinar de verdade. O que é a sua vida? O que é existir? O apóstolo Paulo tinha essa questão resolvida. O apóstolo Paulo era alguém que tinha se rendido à existência de forma plena, de forma absoluta, de forma total. Ele se entregou, se rendeu ao existir. Será que isso já aconteceu na sua vida? Será que isso é verdade sobre a sua vida? Você também pode dizer: eu já me rendi à existência, já me submeti ao existir, já me entreguei ao existir, já me abandonei
na experiência ou a experiência de existir. Aqui está o apóstolo Paulo dizendo que para ele o viver é Cristo. Fica muito claro aí já que Paulo é alguém que se entregou à vida, à existência. Mas o que é existência? O apóstolo Paulo não poderia ter se entregue à existência se ele nem sabia o que era existir. E aí é que vem a colocação dele, podemos tomar apenas a frase de 3 palavras, e aí nós temos em 3 palavras algo fundamental. O viver é Cristo. 4, se quisermos com o artigo. O viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Paulo é alguém que se entregou, se rendeu ao existir, porque ele definiu o que era existência para ele. Estava muito claro para ele o que era existir, ser então, dentro do tempo, do espaço, da realidade. Para mim, o viver é Cristo. Paulo tinha algumas opções, como nós temos também no mercado da vida e hoje. Nós temos a opção materialista, aqueles que dizem que nós somos apenas a matéria, isto é, nós somos um somar aí de muita química e alguma eletricidade, e pronto, é isto aí. Nós não somos mais do que isso, o nosso existir não é mais do que isto. E aí há todas as consequências desta visão de vida, desta definição de existência, de essência. O existir é apenas a matéria. E nós temos até colocações como de Stephen Hawking, aquele cientista que teve uma doença degenerativa e acabou numa cadeira de rodas, faleceu há pouco tempo, depois também perdeu a condição de falar, falava através de uma máquina, um computador que prepararam especialmente para ele. Quando ele perde, então, praticamente o mover das cordas vocais. E ele falou o quê? Ele foi às últimas consequências nessa visão materialista, a visão dele. Que, na verdade, nós não temos nem mesmo escolha nenhuma, porque tudo que nós fazemos ou não fazemos e somos é uma questão de reação química mais eletricidade. Então, essa questão de escolher nem existe realmente. Nós estamos todos determinados pela matéria. Levou às últimas consequências. Uma visão materialista da vida, o que nós somos nós, um poço de química com alguma eletricidade, e é só isto aí que acidentalmente surgiu neste mundo, neste universo. Paulo não entra por esse caminho. E nesse caminho, alguns que entendem que a vida é apenas matéria, começam a buscar paliativos, então eles dizem o quê? Já que é só material, para mim, a vida se resume ao financeiro. E eu vivo para o dinheiro. Para mim, o viver é o dinheiro. Porque o dinheiro me dá o que eu quero. E outros, então, vão dizer, já que é a matéria, para mim, o viver materialista é o prazer. Coisas agradáveis. Desde um passeio, para outros será o sexo, sem limites, para o outro será, talvez, drogas, qualquer coisa que me dê um prazer, paliativos. A vida, materialismo. Mas Paulo não diz a vida, o viver, para mim, é a matéria. Ele também não entra pelo caminho da espiritualidade, que estava lá presente nos dias dele e está presente em nossos dias. Essa explicação, por exemplo, de reencarnações, e então, ou numa visão, nós estamos aqui para purgar, como o Espiritismo ensina, ou numa visão mais asiática, oriental, do panteísmo, nós estamos aqui para que nós possamos novamente nos reintegrar ao todo. Somos fagulhas da divindade, a divindade é o todo, mas estamos fragmentados, precisamos desaparecer como individualidade, voltar a ser uma coisa só. Deus é tudo, tudo é Deus, esta visão. E Paulo não entra por esse caminho da espiritualidade, da evolução humana. No Espiritismo, você está aqui para purgar. A existência humana tem a ver com purgar, com tirar tudo aquilo que você deve moralmente.
eliminar, tirar, apagar, e na visão aí panteísta, a espiritualidade da reencarnação também, mas no sentido de uma evolução, e eles dizem que essa vida aqui então, nesse fragmento, é uma ilusão, isso aqui não existe, não é realidade, precisamos voltar a ser o todo. Então nessa realidade, aqui nossa, nem o mal e o bem é realmente algo real, isso é uma tensão que não existiria, então quando voltarmos a ser o todo, enfim, nós estamos aqui para um exercício constante e reencarnações até que nós possamos reintegrar esse todo novamente. Paulo não diz também a vida para mim é a espiritualidade. O que é que Paulo diz? Qual é a essência do existir para Paulo? Paulo se rendeu à existência, porque para ele era muito claro o que era a existência dele para ele. Para mim, o viver é Cristo. E aí, esse viver eu escolho chamar de existir, porque a nossa tendência, há muitos sentidos para a ideia do viver, a nossa tendência é pensar nos anos que nós vamos viver neste mundo aqui. Uma identidade de vida com a questão biológica. Mas Paulo vai dizer o quê? O morrer é lucro. O morrer é lucro. Então, quando ele diz para mim viver é Cristo, ele está falando de um existir que encampa os anos deste mundo e vai além, extrapola a vida biológica. Para mim viver é Cristo, por isso morrer é lucro. Paulo tinha definido então a essência do existir para ele. Ele se rendia a essa existência. Que existência é essa? Viver é Cristo. Ah, Deus conosco, Deus glorioso, Criador conosco, vem em Jesus Cristo, e vem por nós e para nós, e vem para nos trazer a reconciliação e o perdão em graça e misericórdia. E então Deus vem em Cristo, morre aquela morte, rompe com a morte, ressuscita e está em glória. Deus glorioso para sempre. Ele é então a minha existência, Ele é a essência, e a Ele, essa existência nele, eu me rendo, eu me entrego, eu me abandono nisso. Para mim, o viver é Cristo. Hoje e para sempre, para mim o viver é Cristo. O risco que corremos e um erro que acontece na vida de muitos crentes, qual é? Confessam teoricamente que o viver é Cristo, mas na prática a confissão é outra. Na prática o viver para mim é a matéria, é o material. Crentes que estão divididos. Paulo não. Paulo se rendia a essa existência que se define, se resume em Cristo. Crentes que têm uma visão de vida cristã de compartimento. Pensam as suas vidas como uma porção de compartimentos. Se a vida fosse um castelo, então com muitos quartos. Há um quarto disto, há um quarto daquilo, há um quarto disto, um quarto disto. E há um pequeno quarto lá também que é de Cristo. Por isso eu sou cristão, por isso eu sou convertido. Tem um quarto aqui dentro de mim que é de Cristo. E depois tem os outros. Onde ele não está, não entra. Vidas fragmentadas. Coisa horrível, dolorida, difícil de viver. Não há um nexo. Não é assim com o apóstolo Paulo. Ele se rendeu à existência definida por Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Como é que está você, meu irmão, minha irmã? Quem é o viver para você? O existir para você. Qual é a realidade na qual você habita? Você se move. O apóstolo Paulo um dia conheceu este viver, teve o início, o viver em Cristo. A conversão dele aconteceu na estrada de Damasco. O livro de Atos narra isto com detalhes. Cristo foi ali, naquele dia, a minha vida, o meu viver. Mas depois minha vida continuou em Cristo. E Cristo é a consumação da minha vida. Para mim o viver é Cristo.
Cristo para o apóstolo Paulo era a inspiração para o viver. Cristo era para o apóstolo Paulo a força para viver. Cristo era para o apóstolo Paulo a ocupação, a tarefa do viver. Cristo era para o apóstolo Paulo a recompensa do viver. Cristo é a minha vida, viver é Cristo. Ele está totalmente entregue à essência da vida para Ele, Cristo, meu Salvador, vitorioso eternamente. Mas aí então, qual a implicação para Paulo? Paulo vai organizar a sua existência, fazendo o quê? Priorizando essa essência, Cristo. E não faria sentido fazer diferente. Se Cristo é a vida, é a essência do meu viver, então Ele, essa essência tem que ser a prioridade. Eu tenho que dar prioridade a isto. Ele diz aqui, há uma colocação interessante dele, nós lemos: sei que aquilo que me aconteceu resultará em minha libertação. Do que é que ele está falando? A palavra libertação ali no original é a mesma que é traduzida em outros lugares por salvação. É a mesma palavra que é usada para a experiência de encontrar-se com Deus em Cristo, a conversão, e então encontrar a vida eterna com Deus para sempre, na graça dele. É a mesma palavra, mas aqui os tradutores, na versão que eu tenho, traduziram por libertação. Há versões bíblicas que traduzem por salvação. Mas que salvação, que libertação é essa? Seria Paulo dizendo que aquilo que me aconteceu vai resultar, então, em eu ser aceito por Deus? Aquilo que tem me acontecido o quê? Do que ele está falando? Dessa última saga dele. Ele está agora, quando ele escreve esta carta, por volta do ano 62, preso em Roma. Mas ele havia sido detido realmente em Jerusalém, e ele, pelo direito de cidadania romana, apelou para ser julgado na capital e foi levado para lá. Foi preso em 57. Ele está nessa saga de prisão, desta prisão atual, uns 3 anos, pelo menos. Aquilo que me aconteceu, será que Paulo está dizendo que então que esse sofrimento que ele tem passado 3 anos e respondendo o processo e sendo transportado de um lado para o outro, foi preso em Jerusalém, depois detido ainda um tempo em Cesareia, depois foi para Roma, viajou, teve um naufrágio no meio do caminho da viagem dele para Roma, quando ele foi levado como prisioneiro. Enfim, isso tem me acontecido, então são penitências, sofrimentos que vai resultar na minha salvação? Não. Se nós lermos somente esta carta, para não dizer outras cartas dele, Paulo sabe e afirma e prega, ensina que a nossa salvação não é em cima dos nossos méritos, de penitências do que nós passamos. Aliás, o verso que nós lemos como um verso-chave para o livro de Filipenses, logo no início, no capítulo 3, verso 12, ele diz: já fui alcançado por Cristo Jesus. Isso está resolvido. Então, Paulo não está falando de uma salvação por méritos dele, pelo sofrimento que ele passou. Isso não é um ensino dele. Mas aqui, na versão que eu li, traduziu-se por libertação. Estaria Paulo dizendo que tudo que me aconteceu vai resultar na minha libertação jurídica, isto é, vou ser absolvido no processo que estou respondendo? Ele havia sido preso com uma acusação falsa de ter violado lá alguns parâmetros, princípios para entrar no templo em Jerusalém. Será que eu vou ser absolvido? Então é isso que ele quer dizer com libertação jurídica, sair dessa prisão, dessa detenção? Bem, quando nós vemos o resto aqui dos versos, ele dá a entender que ele tem uma leitura de que o processo dele, sim, vai acontecer uma libertação, ele vai sair. Mas isso é apenas uma leitura dele, uma interpretação das perspectivas. Porque ele dá a entender nesses versos também que ele pode não sair e pode inclusive ser condenado à pena capital, à morte. A possibilidade disso é contemplada aqui nos versos que nós lemos, não é mesmo? Quer pela vida, quer pela morte.
Que libertação que ele está falando aqui, nesse verso, nessa afirmativa? Ele diz: eu aguardo ansiosamente. E aí a palavra é muito forte no original, isto é uma expectativa intensa. Que não serei envergonhado. Mas, como sempre diz ele, mais uma vez, com ousadia, ele haverá de afirmar Cristo. Paulo, ao usar esse termo ali, libertação, ele está dizendo que a esperança dele, a convicção dele, é de que ele não vai fracassar em ser fiel no testemunho de Cristo diante daquilo que ele há de passar, seja nas próximas audiências difíceis, seja até, se for o caso, de ser levado à morte. Cristo será anunciado pela minha vida. Cristo será pregado pela minha vida. É esta libertação que ele está dizendo, e por isso que ele fala que ela depende, ela é fortalecida pelas orações dele, dos irmãos, e também pela ação do Espírito Santo aqui. Espírito de Cristo Jesus, se referindo ao Espírito Santo, a presença de Cristo conosco no Espírito Santo. É esta libertação que ele está pensando aqui. Que então ele venha fielmente até o fim, ser libertado de qualquer experiência, atitude que leve-o a ser derrotado, mas que ele possa prevalecer fielmente. E aí é que ele diz o quê? Que Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Cristo seja engrandecido no meu corpo. Engrandecido como? Deus em Cristo precisa da nossa contribuição, a contribuição de Paulo para ficar maior? Certamente que não. Quem de nós poderia adicionar a Deus, a glória de Deus, qualquer coisa? Engrandecido de que forma? Ele está falando no sentido de haver um impacto numa audiência maior. Cristo ser manifestado diante de mais pessoas. Então que no meu corpo, neste momento, e em tudo que eu vou passar, eu esteja livre, liberto, para engrandecê-lo diante das pessoas, que eu não venha ser envergonhado em negá-lo de alguma forma, em não manifestá-lo da forma plena e devida, quer pela vida, quer pela morte. Se eu continuar vivo e nas audiências, eu posso engrandecer a Cristo, e se eu for levado à pena capital, à morte, que mesmo na minha morte eu possa engrandecer a Cristo. O apóstolo Paulo priorizava a essência. Para mim, viver é Cristo. E se é Cristo, a minha prioridade é Ele, é engrandecê-lo. Não é a minha vontade o que eu quero, não é isto ou aquilo, mas engrandecê-lo. Paulo está nessa situação difícil, onde ele tinha muito, e até o direito de, quem sabe, lamentar um pouco, mas no meio de todo esse drama ali, ele tem uma prioridade: que na minha vida Cristo seja engrandecido. Por quê? Porque Ele é a essência do meu existir. E vida biológica neste mundo, morte, deixar essa vida biológica, meu existir é Cristo. E esse existir não muda, porque Ele é maior do que a morte e a vida, eu existo nele. Ele é a minha prioridade. Ele me amou, perdoou, me chamou para si. Ele é a razão da minha vida. Deus conosco em Cristo. Qual é a sua prioridade, meu irmão? Qual é a sua existência? Você já definiu? Você já se definiu? É Cristo. Você pode dizer: para mim viver é Cristo. E então, em tudo que você faz, em tudo que você se ocupa, qual é a sua prioridade?
Cristo em primeiro lugar, não é que Cristo sendo o primeiro, você vai abandonar a vida. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo estava muito ocupado nos seus afazeres, aquilo que cabia a ele, inclusive escrevendo esta carta, por exemplo. Ele estava em atividades, mas Cristo é a prioridade. De que forma? Engrandecê-lo em tudo que for, tudo que Deus colocar diante de mim, que eu manifeste Cristo, não venha envergonhar a mim mesmo e muito menos o nome de Cristo Jesus. As minhas ações naquilo que eu sou, Cristo primeiro, Cristo exaltado. Paulo é alguém que se rendeu à existência. Mas para ele a existência estava muito clara, é Cristo. E então, sendo Cristo, ele se rendia à existência como? Priorizando Cristo. Cristo é a prioridade da minha vida. Mas lá está ele vivendo um drama, está preso. O que vai acontecer? Vou ser levado ao martírio, vou sair liberto. O que eu deveria preferir? Qual é a minha escolha? A vida é sobre escolhas, não é assim? Todos nós, o que é existir é escolher todo momento, para cá, para lá, assim ou não, desse jeito ou daquele jeito. Hoje à noite nós deparamos com uma escolha: vou ao culto, estar com a igreja, cultuar com a igreja, ou não vou. Todo momento, diante de escolhas. A vida é feita assim. Como nos orientar? Como devemos orientar? Essa experiência do viver, que envolve escolhas. Para o apóstolo Paulo, que se rendeu à existência, que é Cristo, e que é a prioridade dele, ele se orientava através da essência Cristo. Nas suas escolhas, o seu norte era a essência Cristo. Aquilo que o Senhor quer de mim. E ele entra com essa colocação agoniada: eu já não sei o que escolher. E numa tradução mais literal seria ele dizendo: eu já não sei o que declarar. Por mim, de mim, não consigo fazer uma escolha. Não sei o que declarar. Sente a sua limitação diante do dilema que ele estava, da escolha que ele estava. Estou pressionado de dois lados, diz ele. Estou pressionado de dois lados. A palavra pressionado é a ideia de um homem, uma mulher andando num vale muito apertado e então dois paredões de rocha, um de cada lado. Essa é a ideia. Ou então a ideia de alguém amarrado dos dois lados. Pressionado. Diante de duas possibilidades. Quais são? Primeiro ele diz: partir e estar com Cristo, o que é bem melhor. Partir e estar com Cristo, o que é bem melhor. Estou pressionado de dois lados. Primeiro lado, uma possibilidade diante de mim. Cristo é a minha existência. Partir, a ideia de partir é como no exército acampado e chega a hora que vem a ordem: levantar acampamento, partir para a marcha. Ou no barco, levantar âncoras, hora de zarpar. Esse é o partir que ele fala aqui. Partir e estar com Cristo. Note bem que ele não diz partir e ir para o purgatório. Ele não diz partir e entrar num sono da alma, como os testemunhos de Jeová falam, os adventistas falam. Partir e estar com Cristo. A mesma ideia da conversa de Jesus com aquele malfeitor na cruz. Dois ao lado de Jesus, um deles diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: hoje estarás comigo no paraíso. As Escrituras nos falam da ressurreição escatológica dos santos, dos crentes em Cristo Jesus. Mas também as Escrituras, como aqui, e o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5 vai falar também novamente sobre isso, nos indica que, de alguma forma, nós estaremos com Cristo imediatamente. Por isso que ele vai dizer o que é muito melhor. E para
se fazer uma tradução dessa expressão dele é muito melhor, é preciso colocar num português errado. É mais muito melhor, seria literalmente a tradução. É mais muito melhor. E aí está essa intensidade de qualidade que vai ao extremo. Ele está dizendo não há comparação. Mas o apóstolo Paulo não está pensando, bem, ele não é alguém que tem apego ao tétrico. Tem umas pessoas assim, não tem? Esse apego ao tétrico. Não é essa a questão de Paulo. Ele está falando de estar com Cristo, que é melhor. O apóstolo Paulo também não está dizendo que ele, como cristão, quer buscar o martírio, a morte, e que quem busca isso, de alguma forma, tem uma espiritualidade mais evoluída, avançada da fé cristã, como alguns pensam e pensaram na história cristã. Não é isto. Ele fala em partir e estar com Cristo, que é bem melhor. A questão dele é Cristo, porque Cristo é a essência da existência para Paulo, é a prioridade para Paulo, ele se rendeu a essa existência. E o que é melhor do que estar na presença do Senhor eternamente? Para mim, o melhor é estar com Cristo. Você sabe por que o céu é melhor? Você sabe? Não é porque lá nós vamos ter todos os prazeres nossos aqui que queremos realizados. Esses prazeres nossos são coisas complicadas. Não é também porque lá vamos ter uma vida para sempre, não tem morte. Não é isso. O que acontece no céu, que é o melhor dos lugares, é porque lá é estar com Cristo na sua glória. E lá então, finalmente, nós vamos habitar numa condição onde todos os nossos anseios serão realizados eternamente. Nossos anseios espirituais, isso que nós tentamos preencher com as coisas do mundo tantas vezes, essa agonia, essa angústia, este vazio e essa condição tão imperfeita, tudo isso estará ausente lá. E tudo aquilo que é parte deste mundo destrutivo e deste mundo falido não acontecerá lá, porque lá estaremos com Cristo, que é a essência do existir, e a sua presença gloriosa será algo que haverá de nos envolver de uma forma que nós ansiamos aqui profundamente e não conseguimos entender esse anseio. Estar com Cristo. Finalmente chegamos àquela situação, e então, se preferirmos, aquele lugar onde nós estaremos plenamente realizados. Bem, a primeira opção dele é partir e estar com Cristo, o que é bem melhor. Contudo, diz ele. E a segunda opção: contudo, é necessário que eu, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Ele fala sobre permanecer e ter o fruto do seu trabalho. O trabalho do apóstolo Paulo era um trabalho difícil nesse mundo, não é mesmo? Estamos falando aqui, temos falado da prisão dele em Roma, mas quando nós lemos o livro de Atos, o apóstolo Paulo foi açoitado em alguns lugares, foi colocado em outras prisões também, durante os 30 anos de apostolado que se cumpre aqui, que está no livro de Atos. Mas ele fala do fruto do trabalho, mas esse trabalho é um trabalho dolorido, difícil para ele. O apóstolo Paulo está diante de dois lados, pressionado. Partir e estar com Cristo, que é bem melhor. Ou por causa de vocês é necessário que eu permaneça. Há uma obra aqui. Deus tem algo mais para mim neste mundo ainda. Cristo quer realizar mais através da minha vida aqui. Então, ainda que partir para mim é melhor, porque Cristo é a essência da minha vida, e eu me rendo a essa essência, faz todo sentido estar com Ele. Também, aqui neste mundo, quero fazer a vontade dEle e servi-lo da forma que Ele quer. E então, eu não sei o que declarar, diz Ele. Eu não sei o que escolher.
Deus escolhe, Deus em Cristo, porque Ele é a essência do meu viver, é a minha prioridade. Paulo, então, se orienta pela essência, por Cristo. Deus tem algo para você aqui no mundo ainda, o Senhor Jesus Cristo tem um plano para a sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, na sua classe de escola. Então Ele vai mantê-lo ali, enquanto tem algo para você. E seja partindo e estar com Cristo, seja andando neste mundo, a orientação é sempre a essência da minha vida, que é Cristo. Para mim o viver é Cristo. E ele diz então, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês. E vou continuar com todos vocês. E aí, presta atenção aí. Quando ele diz continuar com, nessa tradução, a ideia é esta, não apenas de que ele, quem sabe, vai estar ali com eles, ali por perto, e talvez relacionando. Não, esse continuar com a ideia, vou estar solidário, trabalhando com vocês, ajudando vocês. E aí ele fala, por quê? Para que eles venham a ter mais exultação em Cristo Jesus. Não é isso que ele diz? Para que vocês outra vez experimentem a exultação em Cristo Jesus. A questão é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a essência da vida, a qual ele se rende, e qual é a prioridade dele pela qual ele se orienta. Cristo em mim, Cristo em vocês neste mundo. Então, se é necessário eu permanecer e não partir e estar com Cristo, que é melhor, vou permanecer para que Cristo então seja um motivo de exultação pelo meu trabalho entre vocês e por vocês verem o testemunho daquilo que Cristo fez na minha vida através de tudo que eu passei. Paulo é orientado pela essência da vida dele. Ele declarou, para mim, o viver é Cristo. A minha existência se resume a isto. Ele é a minha prioridade, quero engrandecê-lo. Então, diante das encruzilhadas da vida, eu sempre vou estar à disposição desta essência, Cristo, minha vida, para fazer aquilo que Ele quer de mim, neste mundo enquanto Ele quiser, até o dia então que Ele haverá de me levar, e eu vou partir e estar com Ele, que será bem melhor. Meu irmão, minha irmã, você já se rendeu à existência, mas você sabe qual é a sua existência? Qual é a essência dela? É Cristo, é Cristo. Você possa realmente se render à existência. As pessoas não se renderam ainda e vivem fragmentadas e confusas espiritualmente, emocionalmente. Por quê? Não sabe qual é a essência da vida deles. Que Cristo seja a essência da sua vida. Que você possa também, de forma muito clara, de uma vez por todas, dizer, para mim, o viver é Cristo. Que essa igreja possa também dizer conjuntamente, para nós, o viver é Cristo. Neste mundo, e até o dia que haveremos de partir e estar com Ele, o que é bem melhor. Vamos orar, na presença do Senhor.